Você se acha indisciplinada? Que começa uma coisa e não termina, ou que você fala que vai começar, mas nunca começa? Se identificou? Então fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te contar o porquê que você é indisciplinada. Será que você nasceu assim? Será que você foi construída dessa forma? Será que você tem crenças relacionadas à disciplina? Vamos descobrir tudo isso no vídeo aqui. Então, fique aqui comigo, ativa o sininho, curte, comenta, compartilha e você vai saber o porquê que você é tão indisciplinada. Seja bem-vindo ao meu canal, eu me chamo Beatriz Rofato, sou psicóloga clínica e há 9 anos eu trabalho com mulheres que se sentem ansiosas e inseguras por terem vivido uma vida inteira se anulando para agradar os outros e hoje querem começar a se cuidar, mas não sabem por onde. E uma questão que eu vejo muito e eu já vivi também é a indisciplina. Não consigo terminar o que eu começo, não consigo fazer aquilo que eu me proponho a fazer, eu preciso ter mais disciplina. E 90% dos atendimentos que eu faço, eu escuto essa frase. Eu preciso ser mais disciplinada. E o padrão que eu comecei a ver entre os atendimentos comigo também, que eu já passei por essa fase de ser mais disciplinada, mas não conseguir da forma que precisa ser para eu alcançar os meus resultados, eu percebi que a indisciplina, a gente não nasce indisciplinada. Nossa, você nasceu, você é assim, ponto e acabou. Não. Disciplina é algo treinável. Mas a disciplina, ela precisa ser levada em conta na questão de desejos. O que você deseja? Qual é a vida que você deseja ter? O que faz sentido para a sua vida? Porque disciplina colocada de uma forma solta, aleatória, você não vai conseguir ter. Tanto que eu tenho certeza que você já tentou seguir uma rotina que uma blogueira faz e você não conseguiu. E isso retroalimentou o pensamento de eu sou indisciplinada. Mas não é que você é indisciplinada. Você só tentou seguir uma rotina que não tem nada a ver com aquilo que você deseja para a sua vida. Ah, sim, mas eu desejo sim ser mais saudável, fazer atividade física. Tá, ok. Mas aquela rotina daquela blogueira se encaixa na sua realidade? Provavelmente não. Ou seja, você tenta encaixar alguma coisa que não tem sentido nenhum com a realidade que você tem, nem com a vida que você deseja. E por isso você não tem resultados. Você não consegue levar adiante. Quando você não leva adiante, você se frustra. Você se frustra e você fica repetindo para si mesma. Tá vendo? Eu não consigo. Tá vendo como eu sou indisciplinada? Tá vendo? Tá vendo? E você fica alimentando essa imagem sobre si mesma. Isso quer dizer que você tem uma crença de incapacidade dentro de você, justamente porque você tenta fazer o que todo mundo faz, sem ver se aquilo ali faz sentido ou não para aquilo que você quer. Além disso, o movimento que eu vejo quando você ajusta a autoimagem, você ajusta seus desejos, a vida que você quer ter, e você até consegue levar adiante aquilo que você precisa, é que você começa a ter medo. Você começa a ter medo da sua disciplina. Como assim, Psi? Eu tenho medo da minha disciplina? Exatamente. Você começa a ter medo da sua disciplina, você começa a ter medo da onde você pode chegar se continuar fazendo exatamente a mesma coisa todos os dias. Porque você sabe que se fizer, você vai alcançar. Você sabe disso. Porque temos provas com inúmeras pessoas que tinham uma rotina, eram disciplinadas e conseguiram alcançar aquilo que desejavam. E você tem medo de alcançar aquilo que você deseja. Isso é mais normal do que você imagina, tá? Isso é mais normal do que você imagina. Tanto que tem uma frase que eu amo e que eu sempre falo para as minhas pacientes. Você tem medo do fracasso ou do sucesso? Pouquíssimas,
vou dizer assim, 0,0001% responderam: eu tenho medo do sucesso. Isso é muito engraçado e isso é maravilhoso. Por quê? Porque quando você identifica que você tem medo do sucesso, você identifica os pontos de melhorias que você precisa ter. Agora, 99% das minhas pacientes falam: eu tenho medo do fracasso. E aí eu te pergunto, então por que você busca por ele? Quando a gente tem medo de algo, a gente não busca por ele. A gente faz justamente ao contrário, a gente dá a volta para não se encontrar com o medo. Então, quando você diz para mim eu tenho medo do sucesso, quer dizer que você já tem uma consciência mais formada sobre si mesma, você já tem uma descoberta além, e isso é perfeito. Quando você descobre que você tem medo da onde a sua disciplina pode te levar, você começa a identificar o que você precisa trabalhar, aquilo que você precisa modificar. E geralmente, o eu tenho medo do sucesso vem com eu tenho medo de não conseguir sustentar esse sucesso. E aí eu te pergunto, por que você tem medo de não conseguir sustentar o sucesso? Você teme perder o quê? Dinheiro? Então, tenha conhecimento de como não perder o dinheiro. Se você não tem noção nenhuma, estude. Ah, Psy, mas eu não quero estudar. Contrate alguém, então. Ou seja, as formas têm. Só que, além da forma prática, nós precisamos trabalhar a crença que você tem relacionada ao dinheiro. Muita gente vê que dinheiro é ruim, que as pessoas mudam quando têm dinheiro, que o dinheiro é sujo, que ganhar dinheiro de uma forma fácil, sem fazer muito esforço, tem alguma coisa errada. Então, tudo, além da prática, tem aquilo que você imagina sobre. Aqui eu dei o exemplo do dinheiro para ficar muito mais palpável. Mas esse exemplo também se encaixa em relacionamentos, se encaixa no trabalho, se encaixa aonde você quiser. No corpo físico também, um exemplo sobre isso é quando você começa a ter resultados, você começa a não se ver merecedora daquela imagem, daquele corpo que você tanto desejou. E aí você começa a se auto-sabotar. Então você começa a abrir exceções na alimentação, no treino, justamente por causa disso. Porque a parte prática você sabe, você tem uma dieta a ser seguida e você tem uma planilha de treinos a serem seguidas. Mas e emocionalmente, você se enxerga pertencente ao corpo que você quer? Então veja, você não é indisciplinada. Você apenas tem medo. Medo de conseguir conquistar tudo aquilo que você deseja, porque você tem medo de não conseguir sustentar. Além disso, você tem medo de ser criticada, julgada. E mais do que isso, você tem medo de perder aquilo que você conquista e ser vista como uma fracassada. Só que para isso não acontecer, não pule etapas. Identifique os medos, nomeie os medos e veja como cada um deles podem ser trabalhados. Tanto a parte prática quanto a parte emocional. Assim como eu te expliquei no exemplo do dinheiro e assim como eu te expliquei no exemplo do corpo físico. Então fique tranquila, você não é indisciplinada. Você apenas está indisciplinada.